Olá, meus queridos, tudo jóia? Se eu estou aqui neste instante, é sinal de que sextou fortemente e hoje é dia de Giro da Jana, em que eu comento alguma atualidade que pode eventualmente motivar uma proposta de redação, e o Janaflix, coisas que eu acho que vocês deveriam ler, escutar, assistir, principalmente assistir, para conseguir se aprofundar no assunto. Hoje eu quero ir bem direto ao ponto. No início da semana, no domingo, nós tivemos um debate presidencial, na verdade um debate de candidatos à presidência da República no Brasil, e durante esse debate, o presidente Jair Messias Bolsonaro falou sobre a visita que o Lula fez ao Complexo do Alemão. Ele falou que o Lula era o candidato do crime. Vamos destacar aqui o subtítulo. O candidato à reeleição afirmou que Lula é amigo dos bandidos por ter entrado no Complexo do Alemão sem proteção. Chegou até mesmo a circular uma notícia falsa, que a gente não sabe quem falou isso, né? Quem produziu essa notícia falsa, de que o boné usado pelo Lula, em que estava escrito CPX, seria uma forma de escrever cupincha, que é uma gíria, suposta gíria para pessoa aliada ao tráfico. Mas a pessoa que criou essa fake news, primeiro, ela tem um probleminha de ortografia, né? Porque cupincha se escreve com CH. E, na verdade, CPX é uma abreviação comum, utilizada até mesmo pela polícia, para se, referir ao complexo, no caso, Complexo do Alemão. Ok? Então, eu acho que, considerando que um dos eixos possíveis, um dos eixos temáticos com os quais eu tenho trabalhado com vocês, é o eixo da questão da ética, cidadania e participação política, e as questões em geral ligadas ao voto, às eleições estão aí, eu acho que eventualmente isso poderia ser tematizado. Se você não viu o presidente Jair Bolsonaro falando sobre isso, eu destaquei um pedacinho. Temos, por exemplo, um tweet dele, né? Temos um presidente que governa via Twitter, não é mesmo? Todos sabem que em áreas dominadas pelo tráfico só entra em paz quem é amigo dos bandidos. Ao afirmar que visitou uma comunidade controlada por uma das maiores facções sem qualquer proteção, Lula mostra mais uma vez que é o candidato do crime. E aí ele fez uma pergunta em relação a isso. Seu Lula, amizade com bandido, eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve no complexo do Salgueiro, não teve um policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes e com bandidos, que nos presídios do Brasil, a cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. Nessa declaração eu consigo ver pelo menos 2 falhas. Primeiro, uma falha lógica. Se o presidente Lula, no primeiro turno, liderou os votos, lideraria também dentro das prisões. E aí, o nosso presidente revela não saber muito das leis brasileiras. Os indivíduos encarcerados e julgados culpados, eles não podem votar no Brasil, né? A cessão, a suspensão dos direitos políticos desses indivíduos faz parte, entre outras coisas, das punições pelas quais eles passam. E eu acho que tem um outro problema, né? Olha essa passagem. O senhor teve atualmente no Complexo do Salgueiro, não teve um policial ao seu lado, só traficante. Sim, havia policiais federais acompanhando o ex-presidente Lula, e afirmar que todos os indivíduos que lá estavam eram traficantes apenas porque moravam naquele complexo, naquele aglomerado subnormal, para usar um termo da geografia, isso me parece uma forma de restrição, de limitação, o bom e velho preconceito. O preconceito contra as pessoas pobres tem um nome, a gente chama isso de aporofobia. E aí eu já gostaria de começar indicando uma autora que fala sobre aporofobia, a filósofa
Adela Cortina, que tem um livro de mesmo nome, Aporofobia, que diz respeito à rejeição, o preconceito e a exclusão em relação aos pobres, né? Falar que todos os indivíduos moradores de um certo complexo são traficantes é uma das manifestações de um dos elementos básicos da aporofobia, que é a criminalização da pobreza. Acho que isso combina também muito com o livro da historiadora brasileira Lilia Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro. Então, Lilia Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro. Seguindo, quando eu vi esse depoimento do atual presidente do Brasil, o ocupante da presidência, eu automaticamente pensei no meu documentário favorito, que é o Janaflix de hoje. Eu automaticamente pensei no documentário Notícias de uma Guerra Particular, um documentário rodado lá na década de 90, que fala da crise de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro devido à atuação dos traficantes. Dentro desse documentário, que eu sugiro que todos assistam, na minha opinião, é um documentário que pode ser usado em qualquer tema ligado à questão das drogas, segurança pública, violência urbana, violência policial, entre outros, e principalmente a aporofobia. Quando eu assisti a esse documentário pela primeira vez, eu fiquei completamente fascinada por esse senhor. Esse cara aqui é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Hélio Luz. Vou pôr o nominho dele aqui. Então, quando você for assistir ao Notícias de uma Guerra Particular, você vai prestar atenção no depoimento dado por este homem, tá? Esse homem fala, entre outras coisas, que a repressão policial ao tráfico no Brasil se limita às favelas, sendo que nas favelas estão apenas os pobres, os moradores, sejam eles vendedores ou não da droga. Mas ele faz uma problematização que eu acho maravilhosa, que é: o dono da droga não mora na favela. E recentemente saiu uma entrevista do Hélio Luz, uma entrevista sensacional na BBC Brasil, tá? Ele comentou as unidades de polícia pacificadora, a gente chama de UPPs, no Rio de Janeiro, tá? E também a intervenção do Exército em algumas favelas do Rio de Janeiro, e ele falou, entre outras coisas, que a intervenção nas favelas não pode se resumir a envio de capitão do mato à senzala do século XXI. Quando ele fala de senzala do século XXI, ele está falando das favelas, e o capitão do mato, que é uma figura histórica, aqui é uma metáfora para o policial. Então a gente está discutindo também a questão do racismo no Brasil. É interessante a gente pensar, por exemplo, que existe um autor contemporâneo, o Gessé Souza, que afirma que a aporofobia, o ódio aos pobres, é o racismo disfarçado, é o racismo tornado mais palatável. Se hoje não é aceitável se declarar abertamente racista, ainda que tenha gente que faz isso e ocupa cargo político, nós trocamos o ódio de raça pelo ódio de classe, tá? Então o Gessé é um outro autor que fala sobre a aporofobia. E aí ele fala que, especificamente no Brasil, o que era o racismo se disfarça de aporofobia. Então, nosso querido Gessé Souza. Ok? Beleza. Dentro da entrevista dada pelo meu amigo Hélio Luz à BBC Brasil, eu destacaria alguns trechos, né? A gente tem, por exemplo, um destaque ao que ele fala no documentário, no Notícias de uma Guerra Particular, que é esse documentário que eu acho maravilhoso. Ele menciona como é que a desigualdade social é uma das coisas que empurra as pessoas para o tráfico, né? Ele tem um depoimento que eu amo, que ele fala, no meio do documentário:
A polícia de que eu faço parte foi criada para ser violenta e corrupta e teria papel de garantir a perpetuação de uma sociedade injusta. Sim, ele é um cara bastante bombástico. Mas o principal trecho da entrevista que eu gostaria de destacar é esse aqui. Quando ele está comentando a repressão aos bandidos do tráfico, ele fala assim: eu tenho muita dificuldade de chamar de bandido. Aqui no Brasil, chamar o pessoal que mora na favela de bandido, por exemplo, assumir que todos são criminosos, é de uma incoerência tremenda. O bandido brasileiro usa terno e gravata e, eventualmente, se candidata a cargos eletivos. Bom, eu gostaria de encerrar este giro, portanto, reforçando a fala do Hélio Luz. O bandido, o dono da droga, ele não necessariamente mora na favela. Ele pode morar numa grande capital e usar terno e gravata, e ser branco, e ter um sobrenome europeu. Então, reforçando aqui, eu diria para vocês procurarem o conceito de aporofobia tanto na obra da Adela Cortina quanto no Gessé, procurar sobre o autoritarismo brasileiro da Lilia Schwartz e, acima de tudo, procurar, na minha opinião, o melhor documentário brasileiro já rodado, que é o Notícias de uma Guerra Particular, que está completo aqui no YouTube. Então, Notícias de uma Guerra Particular. Curiosidade? O Notícias de uma Guerra Particular é o documentário que deu origem ao Tropa de Elite. Lembrar que o Tropa de Elite 1 fala sobre a questão do tráfico e o Tropa de Elite 2 fala sobre o domínio das milícias e o controle do mundo político que é feito pelas milícias, né? Então, às vezes o representante da milícia está usando terno e gravata e morando no imóvel chique, milionário por aí. Espero que tenham gostado do giro de hoje. Talvez eu tenha sido um pouco polêmica. A gente se vê numa próxima sexta-feira. Até. Não, mentira! Assina o canal, ativa as notificações. É isso.